Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, As Coisas que em Breve Devem Acontecer. Terça-feira. Ler com oração, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Quem é que está entronizado em sua vida? João foi convidado por Deus para ver e receber a revelação. Vivemos agora o tempo da aurora revelado a João. Embora o início do ministério epistolar de João tenha sido no final do primeiro século e se estenda até hoje, creio que sua intensificação e consolidação sejam efetivadas a partir do tempo da aurora. A Bíblia nos mostra com clareza os 3 servos de Deus mais usados por ele para revelar aos homens o plano que há em seu coração: Moisés, Paulo e João. A Moisés, no Monte Sinai, foi revelado todo o plano de Deus, a economia veterotestamentária. Deus disse a Moisés para subir ao Monte Sinai que lhe daria as leis, os 10 mandamentos e principalmente o modelo do tabernáculo que deveria ser feito no deserto e que representava a economia veterotestamentária de Deus. Apesar de Deus ter usado os 12 apóstolos no Novo Testamento, ao apóstolo Paulo foi dada a comissão de completar a palavra de Deus. Ele teve uma visão geral do plano de Deus, conforme comprovamos em seus escritos, e suas epístolas nos ajudam a compreender o real significado, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Por fim, ao apóstolo João, foi conferida especialmente por Deus a revelação das coisas que devem acontecer no tempo do fim. Assim como Moisés foi convidado para subir ao Monte Sinai, Deus convidou João para subir ao céu, e em espírito ele viu os acontecimentos destes tempos finais. Não nos enganemos. Estas palavras não são para o futuro, elas são exatamente para o momento em que vivemos. Por isso é necessário considerarmos de um modo novo o livro de Apocalipse. Deus entregou a João uma revelação gigantesca sobre Jesus Cristo nos últimos dias. Para compreender o conteúdo deste livro, precisamos entender Salmos 2, que retrata o que acontecerá nos tempos finais para a concretização do plano de Deus. Depois de sua ascensão, Cristo foi entronizado no Monte Sião Celestial como o Rei do Reino dos Céus. Quando Deus entronizou Cristo como Rei no Monte Sião Celestial? Após o Senhor Jesus morrer e ser ressuscitado por Deus, ele foi entronizado em sua ascensão como o Rei do Reino dos Céus. Foi Deus quem o constituiu Rei sobre o Monte Sião Celestial. Embora Jesus tenha sido entronizado no Monte Sião Celestial, os gentios e o diabo resistem a tal fato, o que podemos confirmar na seguinte passagem que descreve a constante situação de rebelião na terra. Salmos 2, do 1 ao 3 diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso quer dizer que as nações com seus príncipes consideram a relação com o Senhor como um laço, uma algema. Eles rejeitam todo tipo de restrição do Senhor. Anteriormente já vimos que isso teve origem na rebelião iniciada pelo querubim da guarda Lúcifer, que se tornou adversário de Deus, Satanás. Desde Nimrod,
No capítulo 10º de Gênesis, Lúcifer tem influenciado as nações para que o sigam em sua rebelião contra o Filho de Deus. Nimrod foi o primeiro homem que estabeleceu um governo humano aqui na Terra para ir contra Deus. Desde então, os governos humanos têm se organizado e lutado para se libertar das restrições deixadas pela lei de Deus, como se Deus escravizasse os homens por meio delas. Estejamos atentos. A palavra de Deus é cura, é vida e salvação para os homens. Não seguimos os pensamentos das nações e dos reis da terra descritos em Salmos 2. O que mais queremos é que, além de ter sido entronizado no Monte Sião Celestial, Cristo seja entronizado hoje em nosso coração e traga a nosso interior o governo de Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: de que maneira Salmos 2 nos ajuda a compreender o livro de Apocalipse? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.